já que tá todo mundo aqui, música é a arte que me abraçou, me acolheu. Eu não posso dizer nem que eu a escolhi, eu prefiro dizer que ela me escolheu. Nessa caminhada de mais de 12 anos, né, junto a ela, eu percebi que eu só tenho algo para dar em troca, seja como um trabalho ou como em retribuição as coisas que vêm acontecendo na minha vida, que é a minha própria arte. Faz pouco mais de um ano que eu vinha com um incômodo muito forte em relação aos porquês da vida, sabe? Pensando, o que tá acontecendo? Será que toda vez que a gente vai numa festa, em um evento, tá todo mundo ali? Será que não tem algo ocorrendo que se tornou oculto à sociedade diante da evolução das cidades em si, sabe? Esse pensamento foi se tornando cada vez mais forte e incomodando, precisa de atitude, precisa de ação. E por incrível que pareça, depois de planejar mentalmente todo o projeto, um dia eu estava assistindo uma série, que inclusive foi The Chosen, e tem a cena onde Maria chega para Jesus na hora que ele tem que transformar água em vinho. Ele menciona, se eu não estou equivocado, na versão em português, mãe, ainda não chegou o meu tempo. E Maria fala para ele, se não agora, quando? Essa pergunta, né, se não agora, quando, ela ficou muito, mas martelando imensamente na minha cabeça, porque às vezes a gente pensa assim, por que eu devo ajudar o próximo? Ou quando eu devo ajudar? Será que eu tenho que esperar uma enfermidade? Será que eu tenho que esperar algo acontecer para aí eu me tocar que eu preciso fazer algo além de mim, além da minha vida, além das pessoas que estão ao meu lado? Essa pergunta, ela literalmente foi o estopim para eu falar, é agora, vamos para cima. Mesmo sem recurso, literalmente falando, né? Porque a única coisa que eu tenho até esse presente momento são 11 páginas escritas sobre o que é o evento, o objetivo e afins. Eu literalmente preciso correr atrás porque eu sei que é possível, eu sei que além de mim existem muitas outras pessoas que também pensam e querem ajudar o próximo. Isso vai acontecer, o ponto zero vai acontecer e a gente vai ajudar muitas e muitas famílias. Estamos aqui na gelateria aqui, conversar com o João e Angra e apresentar para eles o projeto. Eles se interessaram, me convidaram e bora! As ações sociais, elas sempre estiveram incluídas na minha vida, meio que de uma forma natural, porque através da minha família, meus pais, principalmente minha mãe, que sempre foi envolvida em projetos filantrópicos, ela sempre convidava, assim que eu saía da escola, filho, depois passa lá no evento tal. Ela fazia o evento da arrecadação e doação de peixe, de brinquedos no Natal. Mas um que sempre me marcou foi o de arrecadação de alimentos, porque em seguida, ela sempre me levava para acompanhar e não tem coisa que doa mais do que você olhar para o próximo e entender que as pessoas não vivem as mesmas realidades, sabe? Você hoje tem o seu prato de arroz, feijão, carne e bem ao seu lado, talvez nem o caldo do feijão eles tenham. Partindo daí, eu entendi o quanto a fome, ela impacta não só no fator saúde, mas ela desencadeia talvez um efeito bola de neve, digamos assim, na vida da pessoa, onde ela para de viver. O ponto aqui que eu conecto ao ponto zero é ela perde o acesso à cultura, porque ela deixa de ter uma necessidade básica, uma urgência básica, que é a alimentação, que causa fome, e obviamente ela não vai priorizar o lazer, o bem-estar. Nós moramos num lugar de uma vulnerabilidade social muito grande, nós sabemos disso. Quando observamos todas as referências de PIB, Índice de Desenvolvimento Humano, eles acabam notificando toda essa vulnerabilidade. A gente sabe que a alimentação, isso é fato, né? A alimentação é uma necessidade básica. Vamos parar para pensar um pouco nisso. Se você não contempla uma necessidade básica, como é que você vai conseguir dar conta de outras necessidades que podem não ser básicas, mas são suplementares, complementares e importantes? Entretenimento, cultura,
diversão, acesso a políticas públicas, elas precisam vir a partir do momento em que você está alimentado. Na escola a gente vê as duas coisas e até mais, né? Porque a escola é o reflexo da sociedade. É um pedaço de cada lugar aqui dentro, né? Porque nós temos alunos que vêm de várias realidades, zona rural, zona urbana, zona central, periferia. A gente vê que a falta de comida, ela estagna a vida da pessoa, inclusive na questão cultural. Quem não tem um corpo alimentado, a alma também não está. Então, se a arte precisa, a cultura precisa da manifestação corporal, do pensamento, do poder criativo, se esse corpo não está bem alimentado, não vai ter expressão, né? Não vai ter vontade, não vai ter motivação. Mas quando você está com fome, você tem um processo meio que de estagnação a nível cognitivo e afetivo. E é lógico que a fome, ela vai despertar muitas vezes o quê? A raiva. Você vai ficar com raiva, natural é do ser humano sentir um pouco de raiva, você vai ficar um pouco magoado, você vai ficar muitas vezes entristecido. E aí a pergunta que eu faço é: como é que você pode ter acesso a outras necessidades, de volta que nós falávamos antes, se essa necessidade básica ela não foi suprimida? Então, com fome, né, a fome ela inviabiliza muitas vezes qualquer movimento humano para se buscar qualquer outra coisa. Se a gente anda nos rincões das nossas cidades aqui, a gente vai ver muita gente ainda dependente de projetos sociais, a gente vai ver muita gente passando fome, a gente vai ver ainda muitas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de adentrar todo esse movimento de pujança que você traz na sua fala. Como a gente está num movimento econômico ascendente, as pessoas estão tendo mais acesso, tá todo mundo bem. Não tá todo mundo bem. Existem ainda os rincões, como qualquer cidade brasileira, eu acredito, né? Qualquer cidade brasileira, se você pega as grandes capitais, são cidades muitas vezes industriais, mas você vê que ainda tem pessoas que por algum motivo ainda não tiveram acesso a tudo isso. Por isso que eu não acredito muito na palavra meritocracia, porque eu acho que mérito, na verdade, é aquele que consegue quando tem as mesmas oportunidades. É ver o que você falou, oportunidade. Então, se eu tenho uma competição contigo e você conquista algo que eu não consegui, mas estávamos nós dois tendo as mesmas condições ou parecidas, aí sim foi mérito. Mas quando você já nasceu sendo cuidado, educado, direcionado para um fim, era sua obrigação chegar lá. E se eu nasci numa família, digamos, ex-escrava ou de camponeses analfabetos, que não tinha acesso à escola, que para estudar, se eu quisesse, tinha que andar 10 quilômetros e eu tinha que ainda lidar com a fome e você não. Eu não consegui chegar onde você chegou, então não foi incompetência, não foi falta de mérito, porque para mim, estar vivo já tenha sido o maior mérito. Imagina então essas famílias tendo 10, 15 filhos, como era comum antigamente. A gente percebe que a raiz de tudo está no passado. Aí vem a história. É muito comum as pessoas falarem muito nisso. Não, mas quem se esforça consegue. Realmente, quem se esforça muito consegue. Mas a gente tem que ver o caminho e as dificuldades que são diferentes uns para os outros. Aqui nós mesmo temos alunos que eles dizem pra gente, eles falam: professor, eu não vou fazer faculdade porque lá em casa ninguém fez. E quando eu falo isso lá em casa, nossa família dá risada. Mas eu não sei de onde tirar essa ideia que você vai fazer faculdade. Você não sabe que não é para você, isso é para rico. Então, eles são criados com essa ideia. Então o processo histórico, ele não é tudo, mas ele explica muita coisa, o caminhar, o percurso que ele percorreu de lá até chegar aqui. O problema da fome, da carência alimentar aqui é crônico em toda a região, na zona rural aqui de Ribeirão do Pombal, em particular, ainda é um problema crônico, persiste. Eu acompanho aqui o trabalho da Fundação, da FUNCEF, Fundação Nossa Senhora de Fátima. Eu tenho visto que as políticas públicas, de alguma forma, têm minimizado esse problema, né, com auxílios, mas o problema persiste, né? Nem todas as pessoas alcançam ou conseguem usufruir desses benefícios, né, das políticas sociais. Uma pessoa que está passando situação de fome, por consequência, ela vai despriorizar o que ela não considera urgente, digamos assim. E cai por terra o critério do lazer, do acesso à cultura e do próprio bem-estar, né? Porque em decorrência da fome, ela não vai estar bem mentalmente, não vai estar bem fisicamente. Então, nem por questões físicas ela vai se sentir apta a usufruir, né, do lazer e da cultura. Geralmente essas famílias são grandes, né? 6, 7, 8, 9 pessoas. Tem famílias com
10, 15 e que basicamente sobrevivem daquilo que consegue extrair da terra, né? Principalmente da agricultura familiar. E outras atividades no âmbito cultural acabam sendo deixadas não digo nem segundo, ou à margem, né, da própria formação, né, dessas pessoas. Mas são potenciais, isso não elimina, né, acaba não suprimindo a vontade, né, de buscar a realizar sonhos, objetivos, né, que lhes são próprios. Até para você chegar nas casas, você tem que descer do carro e ir a pé, porque não importa o tamanho do carro, não entra. Cuidar nas crianças, vai pra escola, assim, só fico dentro de casa, não sai muito. É, alguma coisa assim, que for pra cuidar a pessoa, né, só. Três, bem cedo, meio-dia e de noite. Tenho um marido, mas não é casado não, né, só é amigado com o marido, né. E tem 8 pessoas dentro de casa, eu e o Cecil. A gente planta, só que essa plantação não vai durar o ano todo, né? Então a gente também tem que comprar. Porque como a gente não tem roça grande para colher o bastante para durar o ano todo, aí você vai ter que estar comprando sal, feijão, farinha. Já, algumas vezes. Uma coisa ruim. Uma coisa ruim quando ele pede as coisas e não tem. Na face da terra, Deus deixou pessoas boas, né? Apesar de ser pessoas de alto nível, não tem a imoralidade de pisar em quem é fraco. Porque, por mais que a gente batalhe para conseguir algum emprego, alguma renda, não é o suficiente. Que a gente não tem a renda básica para manter uma família aqui na roça. Não é fácil, né? Eu tenho só um menino. No caso dela tem 6. É bastante difícil. Mas sempre Deus está no controle de tudo, né? E é Ele quem coloca as pessoas boas no nosso caminho para estar nos ajudando. Fico muito feliz. Muito feliz e contente que tem muita gente boa que ajuda a pessoa. Faz muita diferença. Olha, se a gente for analisar especificamente o município de Ribeira do Pombal, a gente analisa que, comparando-se com o estado, o PIB per capita de Ribeira do Pombal é cerca de 60% do PIB per capita do estado da Bahia. A gente fazendo esse paralelo, a gente enxerga que ainda a região ainda tem essa carência. Comparando-se Ribeira do Pombal com os outros 18 municípios da nossa região aqui, Ribeira do Pombal se sobressai. Ribeira do Pombal e Euclides da Cunha, né? Não só pela questão populacional de ser maior, mas pela questão de investimentos que tem aqui, de comércio, né? E de outros segmentos, sobretudo também da agricultura, né? Agricultura de grande porte e agricultura familiar, sobretudo, né? Que nossa região aqui, basicamente, ela é fundamentada na agricultura familiar, né? Um estudo do governo do estado, ele indica que a Bahia é o estado com o maior número de famílias agricultoras familiares do Brasil. São cerca de 730 mil famílias que vivem, que trabalham em decorrência da agricultura familiar. E eu estou à frente, por ser engenheiro agrônomo, de um projeto chamado Kits Produtivos, né? Que é um projeto que vem do governo do estado da Bahia. Ela faz esse aporte aos consórcios públicos. Então, assim, esse projeto dos Kits Produtivos, ele visa fomentar 1.920 famílias com equipamentos para que possa a sua produção ser melhor feita no seu dia a dia em 6 cadeias produtivas. Nós trabalhamos com leite,
com o mel, com a caprino-ovinocultura, com a avicultura de postura, com a mandiocultura e com a cajucultura. Nós trabalhamos nessas 6 cadeias produtivas nos 19 municípios e a gente fica muito feliz de ver que esse resultado já está chegando de fato no bolso das famílias, né? Houve um incremento de renda em torno de 30% a 35% na renda das famílias, oriundo daquilo que a gente chamou dos kits produtivos, de fomentar essa questão da produção. Tenho 4 filhos e um neto. Meu esposo faz hemodiálise há 6 anos, só que agora esse dia eu não tô podendo ir, porque as condições estão um pouco meio devagar, ele não tem condições, eu também tô doente, os pés doendo e gripado um pouco também. A gente planta, quem pode, eu não posso, meu esposo não pode, quem ajuda é meu filho, é esse rapaz aqui, ó, que é meu cunhado. Essa roça aí dá no máximo um saco, mas não dá mais. Dá muito não. Eu vou falar a verdade. Com certeza, nem hoje eu tenho muito. A gente tá sem quase alimento de nada. Mas você faz um serviço, a gente trabalha. Quando não haja, né, fica lutando dentro de casa, ajuda a esposa, alguma coisa. Na roça da gente mesmo, e a luta, né? Hoje o dia foi extenso, a gente fez muitas visitas, muitas realidades, né? Muitas histórias para contar. Agora já estamos chegando no final do dia, esse pôr do sol. A gente não vai parar, né? Agora estamos nos encaminhando para mais uma visita e isso aí, vamos. Na época o moço era todo pequeno, eu já passei assim, dias sem comer, meu filho não comia, ninguém comia, né? E eu já passei por essas coisas. Até quando eu conheci, ela me viu, ela chora, mãe, não gosto que você contar essa coisa pra nós, não. Ela chora também. Esse meu tem um rapazinho que eu já trabalho ali naquela fazenda. Eu já cansei de botar de noite um copo com água e um pouquinho de sal para beber. Mas não abre chorar para beber. Eu bebo, meu filho, para não morrer de fome. Aí o pai, minha sabe, brincadeira. Se você não beber, você vai apanhar, bebe essa água. Aí ele ia tirar aquele golinho daquela água, assim, numa madeirinha pequenininha, que nessa época tinha uma madeirinha muito pequenininha, assim, né? Aí eu colocava a mamadeirinha com água de sal morna dentro. Aí ele bebia chorando, bebia com uma boca ele tinha nessa época, né? Porque nessa época nós vivíamos assim uma vida, mas meu marido vivia assim, porque a minha sogra, quando morava aqui, a gente morava junto com a sogra, né? A sogra quem dava, né, o pão de cada dia para ela ser mais ajudado, né? Que a gente comia a farinha, o feijão, o arrozinho, que ela sempre, quando ela podia ajudar, que nessa época não era aposentada também, depois se aposentou, melhorzinho ficou. Mas depois Deus chamou ela, aí fiquei com meus filhos, né? Tem muita gente que me ajudou hoje, graças a Deus. Não sou, todo mundo tá aí para contar a minha história, que eu não fui pessoa grande, sair de casa. Fulano, tô morrendo, fulano, desde que graças eu nunca fui. Passei do que passei dentro de casa com meus filhos, mas graças a Deus não. Tem o cuscuz, tem o café, tem o açúcar, que a gente não sabe que ninguém existia, né? Hoje, graças a Deus, tem o pão, graças a Deus você compra o fiado quando eu recebo as famílias, que nem eu mesmo, todo mundo vem me compra meu pãozinho assim, meu marido quando trabalha, veio as coisinhas sempre pra dentro de casa. E aí estamos vivendo uma vida assim, graças ao meu bom Deus, graças a Deus. A gente, Deus dando força, coragem pra gente trabalhar, que na época eu também já cansei de arrancar feijão sozinha, com um copo de água, comida com um cio pequenininho, tudo ao redor de mim, pra poder botar o feijão dentro de casa, farinha, tudo, né, que a gente precisava, né, mas eu agradeço, Jesus, por tudo que Deus está fazendo na minha vida, viu? Eu agradeço, graças a Deus. Não, quase é difícil. Quando às vezes tem um carro que nós ia assim pro culto, eles ofereciam o carro. Vocês querem ir pro evento hoje, amanhã? A gente ficava feliz, todo mundo montava para roupa e ia. Mas se for para dizer assim, hoje eu vou lá pra uma festa, uma coisa assim, a gente não vai, né? Só vai mesmo se for um caso assim. Chega um carro falando, vamos todo mundo assim, a gente vai, mas se não, nós é pelo aqui mesmo. Por vontade, se for para ter, eu tinha, né? De divertir, todo mundo sabe, mas porque o dinheiro que a gente for para gastar o dinheiro, a gente faz falta do que você bota, o que você comer dentro de casa. Se eu vou pegar o dinheiro, vou fazer uma festa. Vou poder vir numa festa. Aí se você voltar, quando voltar, falta o açúcar, o café, a farinha, né, o feijão. A gente escolher. A gente não pode comprar, assim, se você for para gastar o dinheiro num evento, numa coisa, numa comparação, quando você chegar, falta alguma coisa, né? Não dá para fazer isso. Quando a gente soma esses dois fatores e conecta a minha arte, que é o que eu tenho a entregar, a gente chega ao ponto zero, que é um show e um evento onde a gente une a sociedade, onde a gente convida a população a contribuir, a pensar no próximo, a somar força, de forma conjunta, ajudar o próximo. Ou melhor, amar o próximo. Foram
Longos dias de gravação, muitas entrevistas, muitas realidades que a gente acompanhou, mas eu quero lembrar vocês que o Carpan Presence 0.0 não é a solução definitiva para tudo isso que a gente pôde presenciar, mas ele é um convite para que você que está aí desperte e olhe para o lado, pense no próximo. Talvez o mais perto do que você imagina tem alguém precisando de você. Então considere como um convite. Seguimos.